Olá, como vai? Estamos começando o nosso consultório de família, abrimos as portas da nossa casa, o meu sofá está para você também sentar com a gente, porque essa conversa é entre nós. Muito obrigada também por nos deixar entrar na sua casa, na sua intimidade, chegar junto da sua família. É sempre um prazer começar, estar aqui todo o programa, toda semana, sabendo do seu carinho, do seu respeito, não somente pelo consultório de família, mas por toda a programação da Novo Tempo. E somos assim, uma equipe trabalhando com muita vontade de que você vá bem, assim como todos nós. Temos que aprender e buscar a cada dia aprendermos uns com os outros, estarmos disponíveis nesse aprendizado uns com os outros. Aqui estamos para ajudar você, mas você também nos ensina muito. Muito obrigada quando você divide a sua história, quando você manda aqui aquilo que é da sua intimidade, do seu dia a dia, do seu relacionamento. Certamente nós não temos a resposta para todos, nem é essa a nossa pretensão, nem de longe. Mas se pudermos contribuir com o seu bem-estar, ficaremos sempre muito felizes, como estou hoje, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto delicado. Nós falamos muitas vezes e é preciso falar e tem muito que dizer ainda a respeito da violência cometida contra a mulher. Isso é fato, não vamos discutir a questão. Mas eu tenho uma proposta para você. Nós vamos conversar hoje sobre aqueles atos violentos que nós mulheres cometemos também. Às vezes sutis, às vezes mais agressivos, mais aparentes, mas nós também temos uma força violenta tremenda e muitas vezes por conta da violência macro contra a mulher experimentada por ela, nós deixamos passar batido. Mas há mulheres violentas, sim, concorda? Que nós mulheres, no nosso dia a dia, podemos ser muito violentas nas palavras, nas atitudes e de outras formas também. Vamos discutir sobre isso aqui no nosso programa? Os meus convidados já estão prontos. O primeiro dele, já fiz vários programas no Sem Tabus, por exemplo, dezenas de programas com ele já há alguns anos. Mas aqui no consultório é a primeira vez. Bem-vindo, Augusto César Maia, que é psicólogo e escritor também. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito bom também. Muito bom estar participando com esse grupo que está aqui. Obrigada. E com esse tema também. Uau, que bom! E quando eu convidei o Augusto, ele me disse assim, Darleide, violência não tem gênero. Então, vamos partindo dessa conversa, desse entendimento, para que você, antes de levantar a bandeira contrária, você pense bem. De fato, violência não tem gênero, não é? Minha convidada seguinte, ela já esteve comigo em outros programas e ela está fazendo uma pesquisa muito interessante para o seu mestrado. E mestrado ou sua graduação em ciências sociais, né? Então ela está juntando todo essa pesquisa para apresentar na graduação e no mestrado esse tema que é da violência da mulher que comete violência contra outra mulher. Elisângela, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa noite, doutor. Boa noite, Fabi, Darleide. É um prazer estar aqui. E é esse o tema mesmo. Um tabu ainda, né? Em pleno século XXI. A violência entre o gênero feminino, né? Uau! O que te despertou para pesquisar esse tema? Bom, a pesquisa, quando você faz a metodologia da pesquisa, diz que você não tem que estar ligado à pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz a pesquisa, você passou por alguma experiência. E qual a mulher que não passou por uma experiência semelhante? Então, vamos saber dessas e dos estudos das pesquisas feitas. Minha terceira convidada é Fabiana Bertotti, que já esteve comigo algumas vezes e sempre que volta é uma alegria. Fabiana Bertotti é jornalista, escritora, youtuber, blogueira, vlogueira e chega. Tudo bem com você? Tudo bem, querida Darleide, é um prazer estar aqui. Como você está fina, Eu adorei. estou com meu professor de psicologia, que foi uma super coincidência, né? Mas o doutor Augusto foi meu professor. Foi ou não foi, professor? Tinha jeito? Eu tinha jeito na sala de aula? Tinha. Eu era bem direitinha da cabeça, não era? A gente sabe Mais que ou não menos. teve jeito. Mas eu fiquei muito feliz de reencontrá-lo, porque ele não terminou o serviço. Então eu fiquei feliz de encontrá-lo aqui hoje, para ele terminar a tarefa dele. E é um prazer estar aqui. É sempre uma alegria estar aqui, porque é hora da gente conversar. Apesar de ser consultório, a gente fala bem sem tabus. Sim. É hora da gente conversar com o público sobre assuntos que estão permeando as rodas de conversa em casa. Fabiana está lançando 2 trabalhos bem bonitos, mais 2, não é? Um para meninas, Menina dos Sonhos.
Sonhos, que é um projeto bem bonito. Fala um pouquinho, porque tem a ver também com o nosso tema de hoje. Ensinar as mulheres a serem, desde agora, enquanto meninas, mulheres conscientes, sabedoras do seu papel e do seu lugar na vida. Menina dos Sonhos. O Menina dos Sonhos é um projeto, um sonho muito antigo, de ajudar na formação e na construção do indivíduo enquanto menina. A gente trabalha muito com a questão da mulher quando adulta e dos problemas que ela tem, das violências que ela sofre, das privações que ela tem, dos traumas que ela carrega, mas poucos olham, e a sociedade de forma geral, inclusive no Brasil, olha muito pouco para essa menina em formação, em como ela lidar com os traumas, com as privações, com as inseguranças, com as não aceitações pessoais. Então, é um curso online muito legal. Quem quiser saber mais pode acessar meninadosonhos.com. É um curso online, é um livro e também faz parte de um projeto social em parceria com a ADRA. Queria mandar um abraço para a Neuzinha Ferraz, que é a coordenadora do projeto Garotas Brilhantes da ADRA em São José do Rio Preto, que vai receber parte da doação de todo mundo que fizer o curso online. Parte da renda vai ser para o projeto da ADRA, que ajuda meninas dessa comunidade. Então, é um projeto muito lindo, que eu estou muito feliz de ajudar, porque eu sempre falo com mulheres, né? Por que não falar com elas um pouquinho antes delas se tornarem tão mulheres? É isso aí, exatamente. Menina dos Sonhos, tá lindo o livro, parabéns, Tá o lindo, conteúdo, né? como sempre. E o projeto Mulher de Fé Que também. fala de muita violência, inclusive de mulher para mulher, de homem para mulher, de soldado para tudo aqui tem de violência, porque essas mulheres da Bíblia também eram uma picuinha Dois só, projetos né, não? lindos, parabéns, Deus abençoe. Então, quem quiser saber mais, Fabiana Bertotti você encontra em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, todos os lugares, é fácil de encontrar. Augusto César Maia, o que a psicologia vai nos dizer sobre a violência vindo da mulher, que é esse ser que espera-se dela, ternura, delicadeza, menos violência? Parece que não combina, né? Não. Não combina. Mas, assim, é importante entender esse conceito, né? Tem a violência física, que é o que a gente imagina que não acontece, né? Uma mulher não vai ter essa preocupação, até porque tem essa visão machista, né? Que o forte é o homem, a mulher é fraca, então ela não vai partir para uma violência física. E tem a violência psicológica, né? E essa é uma violência forte, e aí talvez a mulher entre também nesse universo também muito mais forte. E tem a autoviolência, né? A questão da gente que se corta, tinha um paciente que se batia a cabeça, né? Se automutila, também tem essa autoviolência, né? Mas a grande questão é mostrando assim esse conceito, né? Que eu acho que tem que se abrir esse conceito, assim, a violência não tem gênero, quer dizer, não é uma questão do homem ou uma questão da mulher. Tinha essa ideia de que a violência era pela questão do patriarcado, né? E quando as mulheres começam, de uma certa forma, a ocupar o seu espaço na sociedade, elas começam também a ter poder, a ter controle sobre a situação. E aí começa a se nascer esse conceito de violência, né? Porque a violência tem muito a ver com isso, né? Com essa necessidade de eu ter poder sobre o outro, o controle sobre o outro, né? Uma questão narcisista também, né? Uma sociedade bem narcisista, ela tende a ser mais violenta, né? Essa retirada do amor da sociedade cria uma sociedade violenta. E as mulheres, por exemplo, elas né, com a questão do direito, né, de ser iguais aos homens, né, nesse processo, que é uma questão também que tem que se pensar. Elas vão fazer, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica é alto hoje, está crescendo. Inclusive. E as pesquisas mostram que as mulheres que bebem, né, tem uma pesquisa feita no Brasil, em Minas, mostrando que das mulheres que bebem, elas relatam que 90% elas foram agressivas em casa. Né? 90%. Agressivas ou agredidas? Não, agressivas. Agressivas com os filhos Okay. e com os maridos também. Né? O autorrelato delas. Né? Então, por quê? Porque a bebida gera um processo de descontrole muito grande, né? Aí a agressividade, ela tem um contexto psicológico. Então, você imagina assim, a mulher, como ela já tem hoje algum poder, ela pode fazer algumas coisas, ela determina algumas coisas, e se o homem não está satisfazendo, ela parte para humilhar o homem. Né? Para falar do salário dele, falar do desemprego dele, falar que ele não é homem o suficiente. Mulher, quando quer ser ruim para humilhar, ela humilha, e fere, né? Não é? E tem um processo forte aí psicológico de humilhação. E a questão física, né? O interessante é que na questão física, na violência física, tem uma questão assim, como esse conceito de que isso é real, né? Até as Olimpíadas mostram isso, quer dizer, a questão do o homem tem uma estrutura mais forte do que a mulher. Então, como ela tem essa estrutura que não é tão forte assim, o que acontece? Ela começa a usar mão de objetos.
Pega ferro e joga, pega o que tiver na frente e joga. Ou então de estratégias, né? Tem casos, relatos de queimadura. O cara está dormindo, ela toca fogo na pessoa. Esquartejamento, a gente tem um caso famoso no Esquartejamento Brasil, também. né? Da mala lá. Sim. E uma médica também, recentemente no Brasil, a questão do tirar o órgão genital da pessoa, né? Agora, veja bem, e tem uma coisa que a violência sobre a figura masculina, ela não é tão estatisticamente correta, porque fica feio para o homem, né, na cultura, denunciar que ele está sendo agredido pela mulher, né? E a própria lei da Maria Penha, ela não abrange esse sentido, porque é basicamente uma violência contra a mulher, né? Mas assim, a violência não é hoje só contra a mulher, né? A violência hoje é geral, né? Sem falar da própria criança, né? Hoje a violência no lar é muito forte. E se a gente for falar que a violência no lar é forte, hoje a gente tem no Brasil 40% das famílias têm geridas só por mulheres. Então, as mulheres estão fazendo um processo de também violência forte aí no lar, né? Deve ter também um grau de defesa, de autodefesa também? É possível que essa mulher violenta ela esteja se defendendo da opressão, do que ela não recebeu e agora ela está buscando... Será que tem a ver com Eu autodefesa? acho que talvez tem isso, mas eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão de que a omissão social em falar do assunto é uma forma de dizer... Sabe no interior, quando a pessoa mata para lavar a honra da família e o juiz diz assim... Não vou mexer com isso não, porque está lavando a honra da família. Eu tenho a impressão que socialmente a gente aceita a violência contra o homem e a gente não toca muito nesse assunto, que é aquela coisa assim, as mulheres sofreram tanto, deixa elas baterem agora, deixa elas darem o troco. E a gente não ressalta o fato de que violência é violência, não importa se é contra o homem, se é contra a mulher, se é contra a criança, seja como for. Porque muitas vezes a gente ressalta o fator da força masculina e como a mulher tem dificuldade de reação nesse sentido. Mas a mulher não é menos capaz que o homem intelectualmente para planejar coisas extremamente cruéis, como esquartejamento, como cortar fora o órgão genital, como planejar envenenamento, como ondas de sofrimento que elas sabem provocar. Então, quando a gente fala de uma igualdade intelectual, ela pode colocar o homem numa situação, seja por envenenamento, seja por dopar esse parceiro, em que ela vai estar, sim, sobre ele fisicamente, uma vez que ele não está detendo toda a capacidade física e intelectual dele para reagir, ela vai estar sobre ele. Mas eu tenho essa impressão de que a sociedade aceita. Já apanhou tanto, mulher é mais frágil, né? Então, deixa ela dar o troco. Foi o troco. Foi Exatamente. O troco. E nesse caso, uma questão de ciúme, né? As pesquisas mostram que o ciúme também é um fator forte para gerar esse tipo de agressão na mulher. Mas o ciúme, quer dizer, algo que o marido esteja fazendo, o namorado esteja fazendo, ou alguém esteja fazendo, não justifica uma ação violenta do outro, né? Nós estamos pontuando, inclusive, alguns casos muito drásticos, né? Da morte, do esquartejamento. Eu queria pensar também nas coisas mais sutis, nas atitudes mais sutis do dia a dia. Eu acho que entra um pouco da tua pesquisa também, não é? Porque no ambiente de trabalho, na mulher que é chefe, com a subordinada que é, né, outra mulher, e essa relação ser conturbada. O que você vê lá nas suas pesquisas? Bom, a violência feminina é um tabu, assim, é um assunto que quase que nós temos que pedir permissão às mulheres para falar desse assunto. Esse era meu sentimento hoje aqui, quando eu comecei o programa. Porque se meio cuida, com né? medo, meio me Licença, justificando. Mas o que eu tenho encontrado é o seguinte, as mulheres, elas não pensam que cometem tal ação. Elas negam a si mesmas ou nunca pensaram que cometeram essa ação de violência, de abuso. Porque quando você fala abuso, você pensa no homem agredindo a mulher fisicamente. Você nem pensa a parte emocional. Você pensa, o homem realmente ele é 20 vezes mais forte. Eu tenho estudado a parte biológica da mulher. E tenho observado esse comportamento. Ela acostumou. A mulher, quando ela abusa de outra pessoa, seja uma criança, seja o homem, seja a outra mulher, ela acostumou, como se fosse... Ela, na verdade, trata como algo normal, como se não fosse errado perante a lei e muito menos perante Deus. E o que eu tenho observado, que me assustou no início da pesquisa, é o fato da mulher não ser consciente que ela é uma abusadora. E, às vezes, elas respondem assim, elas têm como, né, observar na pesquisa, eu peço a elas que não se identifiquem, mas elas têm necessidade de falar,
de coisas que aconteceram com elas, de mulheres que abusaram delas psicologicamente. Mas quando perguntado a elas se elas já abusaram, elas dizem que não, que nunca fizeram. E eu acredito que elas nem têm a consciência. Mas você sabe que isso que ela falou é muito interessante? Porque tem uma pesquisa do IPEA de 2015 em que eles perguntam assim: você já sofreu abuso para ambos os sexos? Você já sofreu abuso? Aí cerca de, sei lá, 10% das mulheres assim, sofri. Só que quando eles relatam os atos de abuso, sobe para 50 e poucos por cento. É agressão, xingamento, empurrão, um tapa. Ah, não, isso aí eu já sofri também. Mas ela não qualifica aquilo como abuso ou violência. E do lado masculino também. Você já fez ou você já sofreu abuso? Não, 5%. Aí tá, mas você já levou um tapão? Você já levou um empurrão? Já te deu uma unhada? Ah, tá, isso aí já. Não, então Tá, isso é abuso. Isso é abuso, que é o reconhecimento desses atos de abuso Reconhecer como abuso. o abuso. Quanto ao que o doutor colocou do abuso da mulher contra o homem, os dados, a coleta é muito difícil. Primeiro, porque as políticas públicas não nos ajudam a coletar, pelo fato das próprias mulheres. O caso de uma doutora chamada Simone Alvim, que ela ela foi a primeira a escrever sobre o assunto no Brasil, uma das primeiras, aliás, e ela foi a uma delegacia da mulher, e ela foi ameaçada pela delegada. Ela falou assim: você está desconstruindo tudo o que as mulheres conseguiram até agora. E ela falou o seguinte para ela: aqui você não volta mais, e o dia que você precisar de ajuda da delegacia da mulher, você não pise aqui. Ela teve que mudar de estado para coletar pesquisa. E o interessante é que, na pesquisa, ela fala o seguinte, que quando ela foi feita com 70% eram homens e 30% mulheres. E todos, quando chegam à conclusão, o que leva você a ser violenta, elas falavam assim, desconstruíam a questão social e construíam a seguinte ideia: é algo que vem de dentro, é uma força enorme e eu não tenho controle sobre ela. E em nenhum dos casos foi relatado que foi um comportamento social. Que eu acho que a gente pensar nessa questão da violência. O povo brasileiro é violento, apesar da gente falar o contrário, o povo brasileiro é violento. A última estatística de homicídio no Brasil, morre 52 mil pessoas por ano. Você imagina isso, é uma guerra. Né? Desses 52 mil, se não me engano, 52.970 pessoas em 2010, que é a última estatística que a gente tem a estatística de que 91,5% são homens, né, que foram mortos. Mulheres foram 8,5% também. Agora, desses 52, existiram violências domésticas, morreram fruto da violência doméstica, dentro de casa, na briga que acontece dentro de casa. Então, desses 52, foram 870 pessoas morreram. Né? E desses 870, violência doméstica, por ano, 70% são homens. Morreram mais homens, fruto da violência doméstica, do que mulheres. Sério? Assim, a gente tem uma sociedade muito violenta. Né? E esse conceito, assim, esse extremo, mas se você pensar, a violência não começa no homicídio. Né? A violência começa quando, por exemplo, eu estou com um paciente e ela está falando do marido e acaba com ele. Mas, Augusto, homem não presta mesmo, homem é tudo uns cretinos, tudo não, tem que acabar com esses homens. Então, ela não percebe o discurso dela na figura, porque o meu marido é isso, que o meu marido, ele coloca a figura do marido humilhando ele, desqualificando ele como pessoa, como ser humano. Isso é violência. Isso é violência, mas ela não percebe que mais como violência. Que odeia é como assassino. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente da nossa negação de violência? Agora, com esse trabalho com meninas, eu acabei lendo muitas cartas, muitos depoimentos de garotas, na faixa ali início da puberdade e adolescência. E muitas das citações, e muito do que me moveu a escrever isso, é justamente tentar protegê-las da violência que cerca dentro de casa e dos próprios genitores, e muitas vezes da mãe. É a mãe que diz: eu não queria você atrapalhou minha vida, como você é feia, teu cabelo é ruim, você é gorda, você é burra, você atrapalha a minha vida, você não serve para nada. São violências extremamente cruéis,
profundas e duradouras na vida daquela pessoa. Se você entender que um tapa vai doer, mas vai passar, que um corte vai cicatrizar, embora você lembre dele, vai te marcar, mas que você pense que aquele xingamento constante, que aquela marca profunda vai ficar no emocional dessa pessoa para sempre, vai ficar como uma ferida, isso é uma violência extremamente grossa, sabe? Pérfida. E a gente não tem isso, porque parece que é educação. Porque mãe pode tudo, mãe pode xingar. Principalmente contra as meninas. Porque nesse estudo que eu faço da parte biológica, diz o seguinte, que a mulher ela é um ser social mais do que o homem. E ela tem necessidade de ler expressões faciais. Então, o que acontece? Ela tem necessidade de olhar a mãe e receber aprovação. E é até interessante que uma doutora, Lohan, é uma doutora americana, ela é uma psiquiatra, e ela diz o seguinte, que quando a menina está crescendo, ela tem essa necessidade de observar o rosto da mãe para a formação do caráter dela. E ela vai mais fundo. Ela pede às mães que não usem botox, porque atrapalha a expressão facial. Tem muita criança sem conseguir enxergar a expressão da mãe por aí, não é? Não? E outra coisa, mães aí. com depressão prejudicam o desenvolvimento das meninas, principalmente das meninas. Então, assim, é um abuso. Eu tenho uma menina de 10 anos, a Ana Clara, e hoje, estudando a parte biológica, eu consigo entender essa questão hormonal, as diferenças que estão acontecendo no corpo dela, que eu achava que era manha, que era desobediência, e não é. E nós passamos de uma forma dura por essa fase, sem ter esse conhecimento. E eu acho legal hoje de falar sobre esse assunto, é fazer as mulheres pensarem. Para a ciência, para a minha área, para as ciências sociais, eles não querem que os seres humanos pensem, tomem decisões. Não, eu tenho que mostrar para a ciência algo relevante, mas não é para pensar. E eu fico feliz porque elas me retornam assim, você me fez pensar que eu sou uma abusadora, eu já fiz isso, aquilo. E você me fez pensar que eu tanto fiz como retribuir de forma comum essa situação. Mas voltando na questão do homem, nós temos que atentar à questão do suicídio. Os homens tiram, né, sua vida, o índice de suicídio é 3 vezes maior que o da mulher. Geralmente de forma mais violenta que a da mulher, né? Geralmente por enforcamento, né? E a causa, abuso psicológico. Ele se sente um nada, ele não se sente mais útil para a sociedade. Ele está desempregado, às vezes uma pessoa questiona questões pessoais, porque a mulher ela não tem a possibilidade de cometer um abuso físico como o homem, por ele ser mais forte. Mas ela é uma lançadora de objetos. Ela é uma lançadora de objetos, né? Mas ela... Saia da frente. Exatamente. Dizem que é boa de pontaria também. mas a mulher age de forma sutil, velada. E ela vai destruindo a pessoa. E homens são frágeis, E né? os homens são A gente frágeis. se fia muito na força física do homem e se esquece da fragilidade emocional de um homem. A gente pode observar isso na nossa sociedade. Você ouve muito falar do adultério que o homem cometeu, mas você quase não ouve o da mulher. Mas por que a mulher não comete adultério? Não, porque os próprios esposos não falam sobre o assunto. Porque é vexatório. É vexatório. É a perda da masculinidade. Por isso, a difícil coleta. Então, assim, às vezes, o índice de abuso talvez seja muito semelhante ao da mulher. Aí, tudo bem, nós não estamos desconstruindo que o homem ele abusa da mulher de forma alguma. Como eu disse, nós temos quase que pedir licença sobre o assunto. Mas quando a gente atenta para a questão do suicídio, e você vê que ele é 3 vezes maior que o índice feminino, é assustador. E ele está muito ligado a essa questão do abuso emocional. E o não falar sobre isso já é um processo quase que violento também, né? E essa questão do suicídio, o homem, quando ele é humilhado, quando ele é desvalorizado, depreciado, ele mexe diretamente com a identidade masculina dele. Isso não mexe com uma mulher. Uma mulher não vai sentir, eu sou menos feminina do que porque estão me depreciando. Não existe isso.
o homem, se ele quebra a identidade masculina, ele fica muito perdido nesse sentido. Eu não sou forte, não sou capaz, vou fazer o quê na sociedade? E aí, nas relações do dia a dia, você encontra mulheres que desqualificam o marido, que desqualificam o namorado, que coloca para baixo. Né? E aí você vê que aquele cara não cresce, não se desenvolve. É um homem que ele até se dá bem no trabalho, mas quando ele chega em casa, ele é desqualificado, ele é desvalorizado. Entendeu? Isso é uma violência muito grande. É engraçado o senhor falar isso. Eu tenho uma pesquisa que eu mostro nas palestras que eu fiz faz uns 4 anos sobre as necessidades de homem e de mulher, e eu fiquei muito surpresa que a primeira necessidade masculina era de respeito e reconhecimento. Eu achei isso incrível, porque a gente sempre coloca como a questão sexual como um primeiro plano, e para eles a questão do respeito e do reconhecimento como homem é um fator muito importante, tanto quanto é a afeição para a mulher. Mas o mais engraçado é como as mulheres zoam seus maridos de forma constante, como uma coisa engraçada na roda dos amigos, em casa, com a família, ou mesmo o desmerece para os filhos, como se aquilo não fizesse nada na autoestima dele, como aquilo não fosse, de alguma forma, machucá-lo, tanto quanto um tapa machucaria ela. Quer dizer, é uma brincadeira com a psique do outro, uma brincadeira com a autoestima do outro, é uma brincadeira, em última instância, com a individualidade do outro. Você bate no homem sem precisar levantar a mão para ele. E muitos casamentos sofrem de extrema violência contra o homem por mulheres que não têm noção de que aquela zoação no final de semana, ficar contando os defeitos dele, contar do fracasso dele, que aquilo está sangrando, fazendo aquele homem sangrar tanto quanto uma agressão física, um tapa ou um corte. Esse é o ponto. Nós vamos para o nosso intervalo e esse é o ponto de reflexão. Tá? Não é fazer essa divisão homem-mulher, apesar de que na semana que vem nós vamos falar dessa violência praticada contra o homem. Por quê? Nós queremos criar ou levantar essa ideia de que nós, mesmo quando não nos percebemos, nós podemos estar cometendo as mais terríveis violências. Por exemplo, numa roda de amigos, uma brincadeira inadequada da esposa contra o marido, que é contra, não é, essa brincadeira. Então, isso acontece no nosso dia a dia, nas nossas relações do dia a dia e está afetando grandemente a qualidade das nossas relações. Então, esposas, isso aqui não, e maridos, isso aqui não é um programa feminista ou de outra maneira machista, nada disso. Mas vamos colocar os pingos nos is, nessa sociedade que está absurdamente contaminada pelo politicamente correto, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, como se nós tivéssemos que dar explicações a toda hora sobre tudo. Vamos baixar um pouquinho a guarda e vamos pensar, nós mulheres, de fato, muitas vezes somos tremendamente violentas. Basta ir no consultório e ver com o psicólogo quantas queixas chegam ali a partir de mulheres que violentaram filhas, filhos, maridos. Ok, mas nós também vamos falar de como é que o homem consegue ser tão violento. Será que ele percebe por que da violência do homem contra a mulher? Aí a gente fala no programa da semana que vem, tá bom? Nós vamos para o nosso rápido intervalo e já voltamos, os meus convidados e você aqui no Consultório de Família, que é sempre muito bom. Até já. A você que nos acompanha aqui pela telinha da Novo Tempo, muito obrigada. A você que nos acompanha pela internet, muito bom ter você juntinho com a gente também aqui no Brasil, em outros países, em outros lugares, essa sintonia gostosa. Você pode também fazer uma coisa, sabe? Se inscrever no nosso canal no YouTube. Sim, todos os programas ficam lá disponíveis e aí você pode compartilhar, pode indicar para outras pessoas. Faz isso, indica o que é bom, a gente divide com outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, vai lá, tem uma tarja, inscreva-se. Aí você se inscreve no canal do Consultório de Família. Quero indicar para você também pedir a revista Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. Como que você faz? Entra no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt, pede a sua revista. Do que se trata? De saúde emocional, física, mental, espiritual. E você pode também, além de entrar no nosso site para pedir, você pode ligar para a gente no horário comercial. O telefone aparece aí no seu vídeo, facinho, é só ligar e nós vamos mandar para você de presente, porque o nosso interesse é de que você vá muito bem. Combinado assim? O nosso tema de hoje tem a ver com a violência, ou melhor, é sobre a violência feminina. Nós, mulheres frágeis, delicadas, noutrora se mostra completamente diferente, aparece a agressão. Por exemplo, eu estava agora vendo o recadinho
de muita gente que entra em contato e está aqui trazendo suas questões pessoais, tem uma moça dizendo: eu gostaria muito de ser diferente, de fazer diferente, me ensinem como ser um pouco mais mansa. Sou muito impaciente com meu marido, com meu filho, com a minha mãe. Quando eles exigem algo de mim, aí eu falo alto, depois eu fico muito triste com o que eu fiz. O que acontece aí com essa moça? Noutro momento, eu poderia até interpretar essa fala dela como dizendo assim: ela tem alguma questão emocional, procura ajuda terapêutica e tal. Mas hoje nós estamos falando de violência. É uma violência gritar com o filho, com o marido? É uma violência, não é? Sim, você partir do pressuposto de que você não aceita o outro como o outro é, né? Quando traz a estatística de que os homens querem o respeito, né? Querem olha, dá para me aceitar do jeito que eu sou? Então, a violência parte desse pressuposto, de que ou você vai fazer como eu faço, ou como eu quero que deve ser feito, ou eu começo a me alterar, né? Eu não tenho paciência com o seu jeito de ser. Então, a gente precisa aprender um pouco a respeitar as pessoas. Elas não precisam corresponder como eu quero que tem que ser correspondido. E isso fica mais evidente quando eu tenho um poder na mão, né? Aí eu me torno uma pessoa autoritária, violenta, porque essa é a grande diferença, né, do autoritarismo e a diferença de um processo mais democrático. A gente tem que respeitar as opiniões diferentes, a gente tem que respeitar o diferente. Então, eu não preciso agredir o diferente porque ele faz diferente. É simplesmente diferente. E o diferente não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Mas numa estrutura mais autoritária, o diferente me irrita, me deixa impaciente, porque ele não está fazendo da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E aí eu começo. Como eu tenho uma estrutura de poder, é dado, né, hoje na sociedade, a mulher alcançou essa estrutura de poder, ela tem hoje um status, um poder que é dado a ela, ela então começa a usar de uma maneira desrespeitosa o poder. Mas ela não vai dizer que ela está se defendendo, talvez, da exigência do marido, da exigência do filho, e eu estou me defendendo. Gente, eu estou me defendendo. É que agredir parece uma forma legítima de se defender, porque dá menos trabalho do que tentar entender e explicar para o outro como é a sua fragilidade, né? Então é mais fácil você gritar, é você ofender, porque se você tiver que explicar para ele onde te dói, onde fez, isso dá trabalho. E a gente quer sempre o lado mais fácil das coisas. O ser humano tem essa coisa da facilidade. Então, é mais fácil eu agredir e usar isso como defesa. Mas nunca uma agressão é uma defesa. Ainda que eu coloque o nome de defesa, ela continua sendo uma violência. Alguém te violentou de uma forma e você reagiu com outra violência. Isso não te faz menos violento que o outro. Antes era um violento, agora são dois. Agora são dois. A inabilidade de conviver com as diferenças. Essa foi ao que chegou a doutora Simone Alvim. Quando ela, no final da tese dela, ela chegou a essa conclusão. É a dificuldade que o ser humano tem de conviver com a diferença. Esse foi um estudo com casais, né? E pelo fato de não saber conviver, eles preferem se abusar praticamente um dos outros, né? Mas o que chama a atenção é o seguinte: a mulher, ela como abusadora, ela sempre pede perdão. Então, ela tem uma facilidade tremenda de pedir perdão. O homem já não. Ele já tem essa dificuldade, porque ele está ferido. Ele não entende psicologicamente como a mulher. Pelo fato dela, né, ser esse ser social, ter a facilidade, né, de conviver socialmente mais do que um homem. Não que o homem não é um ser social. Pela questão hormonal, eu falo. Quando eu faço esse estudo pela parte biológica. Ela colhe mais, né? Ela, exatamente. Progesterona e estrogênio na veia, deixa a gente com cara de boazinha, mas quando solta o barraco, né? Então, assim, eles têm essa dificuldade. Agora, quando a mulher fala, como essa espectadora, ela coloca a questão de como eu posso ser diferente. Essa neuropsiquiatra, ela fala o seguinte, que conhecer o corpo, conhecer quem é você, fazer uma análise de você, fazer uma análise da questão também do seu ciclo menstrual, isso afeta muito a mulher. Nós somos mulheres, a gente sabe disso. Isso, porque uma semana antes da menstruação, a gente está com crime. E você sabe que essa é uma perda de um hormônio muito importante para a mulher. E quando ela perde esse hormônio, a mulher fica fora de si. E o interessante é que
as mulheres, é uma síndrome, né, que ela passa nesse período. O cérebro feminino, parte dele, chega a mudar 25%. Tem casos de absolvição nos Estados Unidos de mulheres que mataram durante o período da TPM e foram absolvidas. A justificativa era essa deficiência hormonal que fez com que elas não tivessem plena consciência dos seus atos. Exato. Mas, assim, tem sempre a cara do psicólogo ali. Porque tem algumas estratégias, né? Alguns pacientes fazem alguma estratégia. Eu tenho, por exemplo, um paciente que, quando a mulher começa, né, a passar o limite dele, ele diz: olha, Augusto, eu vou para o banheiro, vou tomar banho frio. Vou lá e sangue para diminuir. E, recentemente, uma paciente, ela trouxe uma estratégia muito interessante. Ela comprou um livro de poesia, Drummond. Então, quando está naquele processo, que ela sente que ela, né, o limite dela, ela não consegue aceitar a relação que está tendo, aí ela se irrita e aí vai para um processo agressivo, ela pega e lê a poesia para o marido. Ele não entende nada. Querido, ouça essa poesia que é pior do que eu te dou uns tapete. Sai daquele set, né? Sai daquele momento. Eu tenho que criar uma alternativa para, quando eu perceber que eu estou perdendo o limite, eu fazer outra coisa que não tem nada a ver com a situação, porque aí sai da situação. Entendeu? Mas isso tem muito a ver, né? Porque as pessoas usam a sua falta de habilidade de lidar ou de se controlar como justificativa para o seu destemperamento. Eu ouço muito isso: eu não queria brigar, eu não queria xingar, eu batia no meu marido. Eu tenho muitas histórias de mulheres que batem nos seus maridos. Eu digo: é porque eu não consegui me controlar. Tá. Você está com vontade de ir no banheiro, está no meio da rua. Você consegue se controlar? É um instinto fisiológico forte. Por que você não consegue? É uma desculpa que a gente tem de não consegue se controlar para justificar aquilo que é injustificável. Quer dizer, você é um ser racional, pleno das suas faculdades mentais, e a menos que você tenha algum distúrbio sério psíquico, você pode se controlar. Você pode criar mecanismos como estes, gatilhos, estratégias, para você não ir além do que é não só socialmente, eticamente condenável, mas... Pelo amor de Deus, né, gente? Ficar batendo, de onde que se justifica? Mas vocês não acham que, de alguma forma, foi ensinado que quando viesse a vontade de ir ao banheiro... de ir ao banheiro, por exemplo, olha, você vai precisar ir a um determinado lugar, porque é lá o lugar. Isso. Agora, quando vem a violência, quem de nós nunca ouviu? Não, é o meu jeito. Não, é minha personalidade, né? O meu gênio, que é uma desculpa muito esfarrapada para não se controlar. Exatamente. Então, não foi ensinado, né? Não foi ensinado. A uma coisa, sobre uma coisa, fui ensinada. Sobre outra, é a natureza. Fazer o quê? Claro, há também aqueles que foram vítimas da violência do pai e da mãe, que só desceu-lhe o tabefe, mas nunca lhe fez pensar. Né? Filho, por que você reagiu assim? Por que você gritou assim? Por que você fez dessa maneira? Eu não me lembro de ter sido questionada a respeito de... Né? Pense, vai ficar aí no cantinho do pensamento. A criança fica no cantinho do pensamento. Pensando em quê? Pokémon Go. Tem casos, assim, no consultório de mães, né? Porque quem cria os filhos, né? A gente tem o conceito, são as mulheres. E tem casos de esposos, maridos, que são castrados, né? Pela figura da mãe. Exatamente. O nível de violência que essa mãe exerceu sobre aquele filho. E aí ele não consegue ter esse nível de agressividade. Porque a agressividade, ela tem um aspecto negativo, que a gente só vê com o aspecto negativo, mas ela tem um aspecto positivo no sentido de agir, né? De tomar uma iniciativa, de fazer algo. Então, ele não tem mais essa iniciativa. E aí ele vai casar com um modelo de... Que modelo de mulher? Um modelo de mulher também que seja agressivo, até porque ele aguenta, né? Ele está preparado para isso. É que é pouco confortável. Eu estava comentando aqui antes no intervalo de um livro que eu li que chama As Mulheres Mais Cruéis da História. É uma capa rosinha, não me lembro o autor, mas eu lembro que uma das coisas que o autor dizia era o seguinte: Nero não seria Nero sem Agripina. Porque a mãe de Nero é a monstra. E, por fim, ele conseguiu matar a mãe, abriu o útero dela e disse: não, eu não vim daqui não. Porque ela tentou matar o filho várias vezes para tomar o poder. A própria Maria I da Inglaterra, a rainha, matou milhares de protestantes na briga com Elizabeth pelo trono. A gente tem histórias de mulheres. A mulher de Mao Tse-tung, a terceira esposa dele, era uma louca sanguinária. E a gente não comeu porque eram mães, eram mulheres que deveriam ter afeto. E por a gente não associar essa figura maternal, que é a mulher, esse ser divinamente e tal, com a violência, custa para nós, mulheres, aceitarmos que, queridinha, você tem um potencial ruim aí dentro de você. Tu tem uma carnicinha que tu precisa controlar, porque a gente não aceita que a gente tem. Porque sou mulher, né? Só coisa, a obra-prima da criança não pode ser violenta. A gente consegue observar muitas mães ensinando as filhas a serem agressivas como uma forma de autodefesa.
E na pesquisa, algumas respondem assim, as que respondem que cometeram abuso, era para me defender. Então, é uma troca, né? Eu sou Mas você não acha que uma abusada. sociedade que não... Aí a gente vai querer o programa da semana que vem, porque eu tô com muito medo desse programa dessa semana, que a gente vai ser linchado em praça pública, a gente não vai vir Tô com semana que medo vem para também. poder defender as mulheres. Eu não tô achando muito legal isso aí, não. Mas, de certa forma, e me corrijam se eu estiver errado nesse pensamento, essa violência toda que a mulher justifica fazer para se defender, também é uma negativa do Estado de proteger. Quer dizer, eu não reconheço no Estado, na sociedade, possibilidades de me proteger ou de... Né? Eu apanhei do menininho na escola. A diretora vai dizer que é minha culpa. Então, já que a sociedade não me defende, já que o policial vai dizer que eu fui estuprada porque a culpa foi minha, então eu vou lá e faço justiça com as minhas mãos. Então, numa sociedade que permite a violência, seja ela em que gênero for, eu induzo essa que violência. valoriza, né? E que valoriza, porque assim, nossa, mulher forte, ela matou o estuprador dela. Uai, mas você está valorizando uma assassina? Como é que é isso? A gente justifica esse ato. Quer dizer, não parece uma... Agora é uma pergunta para vocês? Me diga. E na própria escola, esse conceito, se você apanhar, você bata também. Você bate de volta. Minha mãe já... Mas eu Bata não de fiz volta. isso. Eu batia de volta, não, porque depois eu apanhava muito pior. A agressividade é Batia. algo, na nossa cultura, extremamente valorizada. né? Exatamente, porque é forte, né? A gente valoriza E não forte. é só a agressão física, não. É a agressão psicológica também. A inveja. A mulher não é invejosa, doutora. Queria só te é que ela está situada aqui. Mulher não faz essas coisas. A inveja, a competitividade, a mãe. Ela fez isso com você, filha, porque ela quer ser igual a você. Invejosa. Ela é invejosa. Então, assim, é mais fácil do que tratar o assunto. Tem mães que competem com as filhas. Não Sim, tem? muitos Mães que casos. competem com as filhas, ou seja, que violência absurda que é cometida numa relação tão próxima quanto mãe e filha. Darleide, eu já presenciei uma situação, a mãe falando assim para a filha: ele é o meu homem, o seu pai é o meu homem, você é filha. Então, deixando a criança numa situação assim, tá, e quem eu sou? Ele é o seu homem, mas ele é o meu pai. E essa ligação forte, uma questão de ciúmes, um comportamento extremamente abusivo. E tem a violência por tangência. Tipo, uma das coisas muito comuns, infelizmente, no nosso país é o abuso sexual de menores por familiares, por tios, por pais, por padrastos. E a gente tem a violência infligida em segundo grau. Quer dizer, aquela mãe, aquela mulher que sabe que o seu parceiro é um abusador, é um violento, é um estuprador, é um pedófilo, e ela simplesmente não toma posição e ela está contribuindo com essa violência. Ela é uma violentadora, ela é uma abusadora, porque o fato dela não querer parar aquela violência, tendo poder para tal, seja de forma a denunciar isso, seja de forma a confrontar, não, para o conforto emocional dela, para manter o seu casamento, para manter o status quo social, eu permito que a violência se perpetue sob meus olhos. Isso é ser abusador, isso é uma covardia. E muitas vezes a criança, a menina ou quem foi abusado e sabe que a mãe sabia, vai lembrar para o resto da vida disto, mais do que o abuso fisicamente falando, Porque foi né? uma agressão. Como assim a minha mãe não me protegeu? Que ele tem abusado, mas ela sabia, como não? É um ato muito egoísta, né? Isso é muito comum na sociedade atual. Quando você vê o abuso cometido principalmente com meninas, você vê por trás uma mãe que consente essa situação para o bem-estar dela. Eu estou bem e não importa, porque para ela é quase que desumano, né? Assim, revoltante Tem uma aos história nossos no livro olhos. da Menina dos Sonhos que eu fiquei chocada, de uma garota americana. Esse livro aqui? Nesse livro do Menina dos Sonhos. Nossa, por favor. É nesse livro muito bonito, colorido, Tá muito lindo, lindo, que tá faz lindo. parte de um curso muito maravilhoso. Não, mas uma brincadeira. Tá lindo. Esse livro tem uma história de uma menina norte-americana que hoje está com 21 anos. Com 2 anos de idade, a mãe dela tinha separado do pai dela, ela tinha uma irmã mais velha. A mãe começou a ter um envolvimento com um parceiro. E era ela enlouquecida por esse parceiro. E esse parceiro quis estuprar sua filhinha de 2 anos. A mãe não só permitiu, como colaborava e facilitava isso e prendeu a menina no closet. Por 6 anos, a menina era um objeto sexual daquele parceiro enlouquecido. E ela permitia. Tipo, se pra ficar comigo você quer estuprar minha filha, ok, pega minha filha, mas fique comigo. Quando a irmã mais velha descobriu a situação, descobriu que tinha uma irmãzinha trancada no closet, chamou a polícia, deu um rolo todo, foram encontrar a menina estava em situação de subnutrição, animalesca, não sabia sentar, segurar era um animalzinho. E essa menina, ela foi
graças ao bom Deus, adotada por uma família, resgatada, restituída psicologicamente. Hoje estuda para tratar com casos de altos traumas, ela estuda para isso. E eu fiquei pensando, a mãe não tocou a mão nela. Nos relatos, nos autos, a mãe não tocou a mão nela. Mas que grau de violência a mãe fez a partir do momento que ela não usou da sua prerrogativa de proteção? Isso, porque a violência é caracterizada pela intenção de provocar dano no outro, né? Seja um dano psicológico ou um dano físico. Mas pensa nesse sentido, se eu estou querendo provocar um dano em você, é porque eu não tenho muita consideração por você, eu não gosto de você. Então, na cabeça da criança, quando uma mãe faz isso, a ideia é que ele está recebendo, minha mãe não gosta de mim, ou eu não sou suficientemente boa para minha mãe gostar de mim. Então, quando a gente está falando de violência, a gente está falando assim, a gente está incapacitado de amar as pessoas. A sociedade, cada vez mais, não consegue mais amar as pessoas, olhar para as pessoas e valorizar as pessoas e dizer que elas são dignas do meu respeito, né? Então, por que eu vou causar um dano, né? A gente pensou em violência, mas tem a violência da fofoca, por exemplo, onde eu invento uma história e machuco tremendamente alguém e essa pessoa fica ferida. É um dano. Quer dizer, eu causo um dano em alguém porque, na verdade, eu não estou nem aí para você. Eu não estou nem aí. Quer dizer, o egoísmo, o narcisismo muito forte. Então, a gente está vivendo numa sociedade que é extremamente narcisista, extremamente egoísta, e a dificuldade de amar é muito grande. E quando você retira a capacidade de amar do ser humano, você tem duas reações básicas. É depressão e violência. A gente está caminhando para as duas, né? A gente está com um índice de depressão fortíssimo e o índice de violência extremamente forte. Por quê? Porque a gente está com dificuldade, de fato, de expressar a capacidade de amar o outro. Porque se eu, de fato, amo o outro, se eu me importo com o outro, eu vou ter dificuldade de ser violento com você. Tanto é que a questão, por exemplo, um sequestro. Se você cria muito vínculo entre o sequestrador e a vítima, ele começa a gostar da vítima e a vítima a gostar do outro. Por gostar, ele vai não querer fazer mal para o outro. E Porque o depois vínculo é existem muitos casos estabelecido. de não delação, né? De Que é não a famosa delação. síndrome de Estocolmo. Mas tem um outro lado, professor, que... é o hábito de chamar de professor. Mas tem uma outra situação que eu fico pensando, que é justamente quando você falou da intolerância, que é eu agredir porque eu discordo de você. Eu lembro do caso daquela menina gremista que chamou o jogador de macaco e que foi uma violência verbal e, enfim, não tem justificativa nenhuma, mas a sociedade reagiu a ela com tamanha violência que você ficou pensando quem é que era mais sem noção. Ficou elas por elas. Ficou assim, e foi assim, botaram fogo na casa dela, e, tipo, a menina acabou a vida dela, porque você não pode discordar, quer dizer, não concordo com o que ela fez, Claro. mas daí eu vou lá e vou violentar tanto quanto ela fez? Então, eu reajo com uma violência extremamente agressiva para justificar a discordância do seu pensamento, que não é igual ao meu. E a gente vive essa realidade violenta no Brasil hoje. Né? Todos os dias, nas redes sociais, na internet, que é um campo vasto e minado também, que dá vazão para muita violência contida, né? Tá assim, gente, cuidado com o que escreve, cuidado com o que diz, cuidado com o que posta, cuidado, os polos, os exageros, a opinião, o sangue na canela pela sua opinião. No fim das contas, a opinião da gente, ó... Falo muita coisa, não. A opinião da gente deve valer para a nossa vida, para as minhas escolhas, para as minhas decisões, de como eu me reporto ao meu marido, à minha filha, a você, outro, o meu aprendizado em cima disso. As minhas opiniões precisam mudar a respeito de mim, a respeito da vida, a começar por mim. Para de praticar violência em nome de um bem maior. Bem maior está aqui dentro da gente, e isso vem do Espírito de Deus, da graça de Deus. Aprende com ele, tá? Vale chamar a atenção para a questão das políticas públicas. Nós estamos muito atrasados no Brasil. Países como Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, eles já vêm há mais de 25 anos trabalhando com a prevenção do abuso da mulher contra o homem. Até foi feito uma pesquisa inglesa. Então, eles colocavam assim, um casal e o homem agredindo a mulher. Todos paravam na rua e eles... olha, eu vou te denunciar. E depois volta o mesmo casal e ela agredindo ele. Todo mundo dava risada. Todos olhavam e davam risada como algo cômico. Então, há uma campanha em Portugal, nessa pesquisa, o que me chamou mais a atenção foi Portugal, porque eles têm um trabalho com esses homens que passam por abuso, homens que as mulheres controlavam o comportamento deles, proibiam
de ter amigos, que é uma violência também. Proibido no proibido no futebol, de falar com as pessoas. E elas agem assim, não, mas você me ama, você tem que ficar comigo, você só comigo, né? Mas com ninguém. Credo. E aí ele vai perdendo o vínculo até familiar e o vínculo também, as relações, né? Os momentos que ele tem é somente trabalhar e ficar com ela. Então, em Portugal, eles fazem a prevenção. Há vídeos junto com o governo português e entidades, e eles gravaram vídeos, e esses vídeos mostram assim, quem ama, se eu não me engano, é algo assim, quem ama não agride. Então, já mostra a violência no namoro. Porque como entender que a pessoa foi para um casamento, ela fala assim, eu não sabia que ele era abusador. Ela não percebia Não os tipos de percebia. violência que Indícios cometia. já são E a dados, mulher, essa neuropsiquiatra, ela chama atenção porque ela diz assim, a mulher, ela consegue ver se um homem, desde o namoro, ele é um abusador ou não. Ela tem essa E capacidade. se ela for treinada para isso, especialmente, Tem, será porque melhor. ela lê expressões É. faciais. O homem não lê como a Isso mulher. eu acho o máximo. As mulheres conseguem captar microexpressões faciais. Exatamente. E Nossa, aí, é assim, muito a boas prevenção, nisso, né? eu acho que é o que falta para nós em nosso país, essa prevenção. De você falar sobre assunto. Isso aqui já é falar sobre esse assunto. Prepare-se, querida, Né? nas redes sociais depois, viu? Eu Sem agressão, né? Sem agressão. Porque, Mas ó, assim, o que eu acho interessante, em nenhum momento assim as mulheres me agrediram. Não sei agora. Mas elas falam assim para mim, você me fez pensar. Ótimo, é isso. Isso aí é Se legal. o programa de hoje, o seu trabalho, tudo que você faz, mesmo o trabalho no consultório, o que nós fizermos para fazer alguém pensar, tá ótimo, porque é no pensamento que a gente parte para a atitude, para novas decisões, pensando, mas se deixar, tá tudo certo. Você vai continuar gritando com seu marido, vai continuar gritando os berros com seu filho, batendo, pega o gato pelo rabo, joga pela janela. Ai, que horror. Ai, não é assim mesmo. Quando eu tô de TPM, a TPM tem jeitinho, tem medicação, tem tratamento, tem uma atividade física, tem uma Camisa de dieta força. leve, camisa de força, é por conta da Fabiana. Fabiana, esse projeto que você também está lançando, que é o Mulher de Fé. Nele também você faz uma pesquisa bem extensa sobre o universo da mulher e passa pela violência, né? Pelo assédio. Em Você muitos trata casos de contra a mulher, mas em muitos casos em que a mulher é a violenta. É a violenta, exatamente. Em alguns casos muito específicos. Tem um que me chama muita atenção na Bíblia, tem vários, mas um dos que estão aí é Penina com Ana. Que miséria de mulher que foi aquela desgraça daquela Penina. Ela Calma, conseguiu ter amiga, filhos. menos, sem Mas violência. pensa na violência. Desgraça é violência. É verdade. Perdão, Penina. Mas para pra pensar, ela violentou de tal forma emocionalmente que Ana estava transtornada. A Bíblia dá a entender que ela estava em estado profundo de depressão, porque ela mandava os filhos zoarem com a cara. Porque tem mulher que é assim, ela não faz o negócio, mas ela induz a violência. Vai lá e chama de gorda, vai lá e diz que ela é feia, vai lá e diz isso. E os filhos iam lá atormentar a Ana, que não podia ter filho, que era infértil, a ponto de deixar a Ana no estado depressivo lamentável. E quantas pessoas a gente não tem ao nosso redor que faz isso? E aquela pessoa do seu trabalho que faz fofoquinha, que faz aquele comentário maldoso na rede social. Ai, não fiz nada, era só uma ironia. Não entendeu ironia? Não, isso é maldade, isso é violência. brincadeira, É pra né? brincar, Não desce sabe pro playground. é como se essa roda de... Não tem aquela brincadeira que você fica dando soco nas pessoas? Corredor polonês, que chama, né? A gente faz isso verbalmente em vários ambientes. Ah, é brincadeira, você tem que aprender a lidar com isso. Como é que eu vou aprender com uma agressão que você está me impondo? Por que eu tenho que aceitar essa agressão que você está me impondo? Então, vários exemplos bíblicos que a gente tem, que são muito modernos, que são muito atuais, são relatos de violência explícita. Tá bom, não ficou nenhuma marca roxa no teu corpo, mas como é que vai ficar a tua emoção depois disso? Como é que você vai lidar com isso dali pra frente? É isso, tá lindo, viu? O trabalho tá lindo, muito Mulher bonita de essa Fé, acho revista. que esse eu não mostrei, né? Essa é uma releitura. Na verdade, não é uma releitura, é uma revista super moderna, só que as personagens todas, as reportagens são feitas com as mulheres da Bíblia. Ela entrevista as mulheres da Bíblia, tem entrevista com Sara, tá super, super bacana. Professor, muito obrigada. Olha, eu chamando de professor acabou? também, mas é professor. professor, muito uai, tá obrigada por sua liberado. vinda, por vir colaborar com a gente. O tempo voa, mas eu acho que o recado fica, não é? Violência não tem gênero. Não tem gênero. E essa reflexão de fazer pensar que o outro não é meu inimigo, né? Eu não preciso causar um dano no outro, né? Então, meu marido, meu filho não é meu inimigo. Ele é diferente, ele talvez tenha um jeito que não é um dos melhores, mas não é meu inimigo. Eu posso superar. Muito obrigada por sua vinda, viu? Parabéns por sua pesquisa Obrigada, também. Daleide. Olha, eu só quero colocar uma coisa.
eu estou falando sobre mulheres, mas o meu trabalho é com mulheres. E eu tenho que mandar um beijo para elas. Claro. Eu tenho que mandar pelas nossas 200 mulheres lá do projeto PJR. As mulheres que eu falei, eu tenho que mandar um beijo, que são as mulheres das esposas de mestrandos e doutorandos que se formaram no NASP semana retrasada. E para minha filha Ana, um beijão, filha. E dizer que eu amo todas as mulheres. É para vocês melhorarem, para nós melhorarmos. Ela faz um trabalho lindo com mulheres, projetos de oração. Ela é esposa de pastor. Ela tem uma vivência, uma ligação muito forte com as mulheres. Isso aqui não é um programa contra as mulheres, é a nosso favor. Se eu penso, sou levada a tomar novas decisões, o meu ambiente vai mudar a partir das mudanças que eu produzo com a minha nova atitude. Fabiana, muito obrigada. Deus abençoe. Parabéns pelos projetos lindos. Que Deus continue te abençoando. Amém. Seja uma bênção. E lembrando para as mulheres que do mesmo jeito que você não merece apanhar, que você não merece ser agredida verbalmente, que você não merece ser xingada, ninguém merece ser xingado por você, ninguém merece ser agredido por você, seja de que forma for. É isso. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui e você aí de casa também. A companhia de vocês nos faz muito bem. Pense, repense, tome nova atitude para que você seja feliz. Um beijo e até a semana que vem, quando nós vamos falar sobre a violência do homem. Quando que nas mais diferentes relações o homem consegue ser violento. Até lá. Eu espero você.